Salve canal, Canário aqui mais uma vez para corrigir uma redação junto com vocês, dessa vez aparecendo no texto para que vocês possam me ver enquanto eu reflito, analiso sobre este texto que tirou incríveis 980 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Para que você tenha uma ideia, no Enem do ano passado, considerando o Enem do ano passado, nós temos aqui menos de 3,5% dos candidatos que tiraram 980 pontos. Agradecendo a Bruna, que nos forneceu essa redação para que a gente pudesse analisar aqui no canal. Vamos em frente, porque o texto começa fazendo uma perspectiva histórica, dizendo assim: em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, os investimentos em produções artísticas cresceram velozmente devido ao elevado consumo da época, sempre por parte da elite colonial. Eu não diria devido ao elevado, levando em consideração os números da época, mas enfim, devido à elevação do consumo, porque o Brasil passou a ser o centro da coisa toda, não é isso? Eu entendi isso aqui, beleza? O examinador não corrige isso não. Eu tenho aqui uma perspectiva histórica que contextualiza PH e de perspectiva histórica, que contextualiza o tema a partir do acesso à cultura, não é isso? O que eu espero, como leitor do texto, é que a pessoa faça uma ponte aí do passado para o presente. Vamos ver como é que essa ponte se concretiza, porque o texto diz assim: nesse contexto, hoje, tal aspecto de consumo artístico ainda está presente na sociedade brasileira, quando a democratização do acesso ao cinema se faz excludente, vírgula, ora pela ausência de incentivos às produções artísticas independentes, vírgula, ora, isso aqui é um ponto negativo, beleza? Ora, pela dificuldade imposta às camadas de baixa renda devido à monetarização e distanciamento dos locais de exibição. Bom, eu tenho uma perspectiva histórica, caso você não tenha percebido, aqui eu tentei criar um contexto, o texto tenta criar um contexto a partir do passado do tema. Essa parte aqui, nesse contexto, hoje, tal aspecto de consumo artístico ainda está presente, é justamente o ponto de inserção da competência número 4, quando a redação faz a passagem do passado para o presente. Então você tem uma contextualização e depois uma passagem do passado para o presente, não é isso? Ok. Quando a democratização do acesso ao cinema, nesse ponto o texto ativa o tema. Vamos marcar o tema aqui? Quando a democratização do acesso ao cinema se faz excludente. Isso aqui é um ponto de problematização. É importante que você torne claro já no seu primeiro parágrafo qual é o problema a partir do qual o texto irá desenrolar o assunto. Então, de problematização. Vou colocar isso dentro de um positivo aqui, porque considero esse um aspecto positivo quando o texto me expõe a problematização. Depois a redação diz assim: ora pela ausência de incentivos às produções artísticas independentes, ora pela dificuldade imposta às camadas de baixa renda devido à monetarização e distanciamento dos locais de exibição. Bom, note que depois da problematização vem os tópicos problema. No fim das contas, essa parte aqui vai compor uma tese, uma opinião a partir do qual o texto vai ser desenvolvido. Então eu tenho claramente um ponto de vista aqui no final. Eu consigo perceber uma tese, você consegue perceber também? E dentro da tese eu consigo perceber tópicos a partir dos quais o tema será debatido. Quer dizer, depois da ativação do tema, dentro de uma perspectiva histórica, dentro dessa tentativa de traçar perspectiva histórica, a pessoa problematiza a ausência de incentivos às produções artísticas independentes e dificuldade imposta às camadas de baixa renda devido à monetarização e distanciamento dos locais de exibição. Então você tem um contexto a partir do passado do tema. Perceba que a pessoa que escreve faz questão de puxar nesse contexto hoje, fazendo essa correlação do passado para o presente. O texto é relativamente fácil de ser lido, isso é muito bom também, e assim a redação continua. Então eu tenho o passado do tema, o presente do tema, a opinião de quem vai dissertar, como se a pessoa respondesse assim: eu vou escrever sobre a democratização do acesso ao cinema a partir da dificuldade imposta às camadas de baixa renda e devido à monetarização, e também falarei do distanciamento dos locais de exibição. Ora, ao ativar as palavras-chave do tema, ativar o tema não significa necessariamente copiá-lo. A pessoa centraliza o discurso. Cuidado, porque a perspectiva histórica é uma técnica muito boa. Eu só acho que às vezes as pessoas recortam o tempo de maneira muito larga, mas elas estão seguindo aquilo que determina o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se a gente fosse pontuar só as competências,
você teria claramente uma boa leitura do tema. A competência número 1 é a competência da norma culta padrão. Essa competência, talvez, essa vírgulazinha aqui atrapalhasse um pouco de competência 1. Eu tenho claramente competência 2 aqui, eu tenho competência 4 aqui, eu tenho competência número 3, porque existe uma seleção das informações. Note que eu tenho conteúdo na primeira parte da introdução, eu tenho tese, uma opinião sendo desenvolvida nessa segunda parte, e eu tenho tópicos que são partes da situação-problema, a partir das quais o tema será desenvolvido, a partir dos tópicos, ok? Bom, em primeira análise, vírgula, é válido destacar o monopólio de produções cinematográficas privadas no Brasil e suas raízes na busca pela lucratividade, ou seja, o cinema precisa dar lucro na opinião dessa pessoa e isso é apenas o que se faz, ou seja, o cinema não é visto como bem público na perspectiva dela. Nessa perspectiva, uma coisa interessante desse texto é que ele está sempre preocupado em conduzir o leitor. Essa preocupação de conduzir o leitor de um período para outro, ela é muito importante, porque você vai sempre puxar do final de um para o começo de outro. Depois o texto diz assim, nessa perspectiva, a ideia de indústria cultural da Escola de Frankfurt, aqui mais uma referência de conteúdo de outra área do saber, torna-se coerente no que tange à ausência de incentivos estatais na produção artística brasileira. Você está vendo essa correlação aqui, ó? A competência número 2, ela diz assim, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Observe que a autora não somente cita a indústria cultural, mas ela cita e correlaciona. Isso é muito importante. Você precisa citar e correlacionar. Ou seja, você cita e relaciona o tema. E depois que você cita e correlaciona, você julga, impondo um ponto de vista, que é o que será feito no próximo trecho. Observem, o que evidencia o patológico interesse em vender um produto sem a preocupação com seu real significado social, na opinião de quem escreve. E aí, depois da opinião, da análise, exemplo disso é o triste estereótipo formado sobre filmes nacionais sempre abordarem sexo, carnaval, futebol, sendo a riqueza cultural brasileira tão pouco explorada. Nesse ponto, quem escreve ganha pontuação ao fazer uma análise crítica do fato citado. Isso aqui é uma exemplificação e a estrutura do parágrafo constitui um argumento a partir desse ponto. Observe que o parágrafo ele caminha a partir de 3 camadas. Essas 3 camadas, você tem essa parte em vermelho constituindo uma referência de conteúdo que é usada no jogo aqui. Dessa referência de conteúdo, você tem uma passagem coesiva mais uma vez. Então aqui, ó, nós temos mais uma vez uma passagem coesiva, ou seja, o texto ganhando competência número 4. Observe o uso de expressões como o que, no que tange, em primeira análise, nessa perspectiva. Todos esses elementos são elementos muito importantes porque eles vão criando uma rede de ligações dentro do texto, beleza? Então, o que você tem nessa redação é um texto muito articulado que consegue impor uma referência de conteúdo, A partir da referência de conteúdo, você tem uma análise. Essa análise ela é crítica, o que vai constituir um ponto de vista. E depois você ainda tem um exemplo, que vai constituir uma justificativa. Ou seja, quem escreve aqui está seguindo uma lógica interessante. Se um argumento fosse um triângulo, minha gente, se um argumento fosse uma pirâmide assim, ó, é interessante que você note que a pontinha da pirâmide aqui, ela é o teu ponto de vista, o que você pensa sobre a democratização do acesso ao cinema. Toda essa base aqui seria a justificativa. Essa justificativa, se você observar no caso desse texto, a pessoa leva em consideração o conceito de indústria cultural, Walter Benjamin, Theodor Adorno, etc. Então, a gente consegue perceber que quem disserta aí o faz a partir de uma referência de conteúdo. E isso é uma coisa muito interessante. Então, vamos tentar deixar mais claro ainda, caso você tenha se perdido na análise do vídeo. Se eu considerar somente os elementos coesivos, ou seja, se eu considerar somente a competência 4, perceba que a leitura ela é conduzida por elementos como em primeira análise, nessa perspectiva,
no que tangem, o que. Esses elementos, exemplo disso, esses elementos criam uma rede de conexões no parágrafo. Ótimo. Se você procurar uma referência de conteúdo aqui, você também vai achar. Você vai achar indústria cultural. Se você observar o primeiro período do parágrafo, a primeira sentença, ela continua um tópico da introdução. Então você tem uma passagem que a gente chama de ponte, né? A passagem do final de um para o começo de outro. Isso é muito importante também. Quer dizer, não é à toa que esse texto tirou 980, porque é uma redação extremamente articulada, pontual, que consegue desenvolver uma análise a respeito da democratização do acesso ao cinema, que é o que se pede. A redação do Exame Nacional do Ensino Médio ela é uma espécie de treino para a escrita de caráter mais científico. E aí o texto continua. E o texto, o autor se posiciona, a autora se posiciona, julgando, né, a realidade. Bom, vamos para o terceiro parágrafo dessa redação. Além disso, novamente a passagem aqui, do final de um para o começo de outro, é importante abordar também as dificuldades de parcela dos espectadores, como o elevado preço dos filmes e o distanciamento físico dos cinemas. Isso aqui eu estou trabalhando um problema da introdução. Então, se você for lá na introdução novamente, quando ele cita as camadas de baixa renda, você vai perceber a presença desse tópico no segundo argumento. O que isso revela para mim? Isso revela para mim, como pessoa que está lendo o texto, um projeto de texto. E onde o projeto de texto pontua? Na competência de número 3, se eu considerar aqui os critérios de correção da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Ótimo! Eu tenho um bom começo de parágrafo, eu estou aqui no desenvolvimento de número 2, ou o argumento de número 2. Aqui seria o argumento de número 1, aqui seria a introdução. Lembrando que introdução não é tese, são coisas distintas. Vamos analisar o argumento de número 2. É importante abordar também as dificuldades de parcela dos espectadores. Estou acrescentando uma nova ideia dentro do jogo. É importante abordar também as dificuldades de parcela dos espectadores, como o elevado preço dos filmes e o distanciamento físico dos cinemas. Isso aqui é um tópico do problema acrescentado ao debate da democratização do acesso ao cinema. Então, isso aqui é um tópico problema. Ótimo, né? Nesse sentido, de forma tênue e cruel, os direitos de ir e vir e de livre acesso ao lazer e à cultura, previstos na Constituição Federal de 1988, tem ali uma vírgula aqui, ó, são feridos, evidenciando uma retomada da elitização no consumo artístico no Brasil, iniciado no século XIX. Então, nesse caso, o tópico da elitização, que foi citado, a perspectiva histórica, ela também está presente aqui. Então, aqui, ó, eu tenho essa relação, eu tenho essa relação. Ou seja, este parágrafo é completamente produzido em função do problema que foi citado no primeiro parágrafo dessa redação. O que significa que eu tenho um texto do ponto de vista da articulação das ideias muito bom. Eu não posso simplesmente pegar esse parágrafo e trocar ele de posição e colocar em outro lugar, porque isso iria ferir a progressão das ideias do texto. O que significa que essa redação para o Exame Nacional do Ensino Médio é realmente muito boa. Há alguns probleminhas relacionados à vírgula e mais adiante vai aparecer um outro probleminha que a gente vai poder discutir e vamos em frente na leitura. Por fim, torna-se clara a necessidade de atuação da Ancine e do Ministério da Cultura na busca pela votação de mecanismos legais de incentivo a produções, tem que verificar a norma de crase, cinematográficas independentes por meio da valorização de roteiros criativos que abordem a cultura nacional. Eu consigo perceber todos os elementos aqui. Eu consigo perceber o agente solucionador. Depois o texto faz, na busca pela votação de mecanismos legais de incentivo a produções cinematográficas independentes, eu consigo perceber a ação solucionadora, que é citada no Exame Nacional do Ensino Médio. O por meio marca, evidentemente, o próprio meio de solução. Então, por meio da valorização de roteiros criativos que abordem a cultura nacional, no intuito, aqui o efeito, e o efeito vai retomar o tema, tá vendo? De democratizar a produção brasileira. Então, eu retomei o tema. É interessante também, por parte das prefeituras, maior fomento
Aqui não é fomento é fomento à construção. O verbo fomentar, ele pede uma regência diferente dessa. Não é fomento na construção de cinemas nas periferias, é fomento à construção de cinemas nas periferias, de modo a mitigar a dificuldade do acesso à arte no Brasil. Certamente, a competência número 5 dessa redação, ela é 200 pontos. Então, se a gente fosse mapear aqui, provavelmente os examinadores divergiram quanto a vírgulas e crase nessa redação. O que significa que o texto, ele tem, e se a gente olhar o espelho isso vai se confirmar, o texto ele teria como pontuação C1, C2, C3, C4 e C5. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Na competência número 1, 180 pontos. Nas demais competências, eu fecho 200 em tudo. Esse é uma excelente redação que trabalha a perspectiva histórica. Uma coisa que vocês deveriam observar nesse texto é o modo como as ideias progridem, o planejamento da escrita. Tudo que é citado na introdução é efetivamente desenvolvido mais adiante no texto. Nada fica perdido, nada fica jogado. O olhar do leitor sempre é conduzido por meio dos elementos de coesão. Esse é um excelente texto que, por que não, deveria ter tirado 1000. Muito obrigado por acompanhar esse canal. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Até logo. Você está no Escreva Melhor.